Com a palavra, então, o Major Viana. Excelentíssimo senhor Gelson José Bento, presidente dessa Casa do Povo, senhor vereador Nilton de Campos, a quem devo o honroso convite para ocupar essa tribuna, meus amigos professores Mauri Luiz Hert, a quem peço vênia para dispensar o título de magnífico, por saber que não são muitos, se você não é muito afeito a isso, não é verdade? O meu coronel Bona Portão, capitão Damasceno, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é uma grande honra para mim estar aqui, de verdade, né? 50 anos são passados e hoje eu fiz um tour aqui pela praça ali da Catedral com o meu amigo Dilson. Fomos lá ver as locomotivas e ali da praça eu confesso que eu fiquei emocionado. Primeiro que, na minha memória, aquela praça era bem maior do que, de fato, ela é, né? E olhar a cidade com os olhos daquela época e com os olhos de hoje. Mas eu realmente escrevi algumas palavras para não me perder, que a minha mulher sempre fala que eu falo demais, tá certo? Então, lá em Minas Gerais, a gente garra a prosear, a coisa vai longe, tá certo? E nós não estamos aqui hoje só para isso, né? Sabemos que hoje, nesse evento, cumprimos a tripla missão de honrar a memória daqueles que perderam a vida no trágico dia de domingo, 24 de março de 74, e não sei se os senhores repararam, mas ontem foi domingo, dia 24 de março também. Homenagear as instituições que foram além do cumprimento do dever para salvar vidas preciosas e prestar assistência à população da grande área atingida, em especial cito o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira. Ao tempo que, isso é muito importante, celebramos o renascimento dessa cidade e região. Isso eu considero assim, algo muito importante para mim. Permita-me uma digressão, uma volta ao passado longínquo, além de 1974, década de 60 do século XX, precisamente 1964. Eu era estudante pobre, então, mineiro de Machado, que conhecia apenas mais duas cidades, Serrania, onde vivia a família, e Alfenas, onde eu estudava. Havia uns caças Gloster Meteor, primeiros jatos a operarem no Brasil, que de tempos em tempos davam rasantes em Alfenas. Era a FAB Fugaz que eu conhecia. Soube do concurso por acaso, e lá fui eu para Barbacena, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, fazer a prova. Um salto gigantesco em meus conhecimentos geográficos. Belo Horizonte e Barbacena no currículo. Conhecer, então, asfalto, arranha-céus, poxa vida, para mim, né? Foi algo assim fabuloso. De Barbacena para o Rio de Janeiro, já me considerava cosmopolita. E eu estou contando isso por uma razão que vem a seguir. Em 1966, o cadete Luiz Clóvis Posa me apresenta seu pai, Júlio Posa, ambos figuras de destaque desta comunidade tubaronense, em memória. Eu era da equipe de xadrez da escola e o senhor Júlio queria jogar uma partida. Tomo conhecimento de uma cidade chamada Tubarão. Eu achei um nome muito estranho, porque como é que podia ter nome de peixe se não era nem litorânea a cidade, né? Mas
Me torno um amigo fraterno do Posa por toda a vida e estreito meus vínculos com uma então cidade pequena do interior de Santa Catarina, cujo nome, descobri, derivava do cacique Tupá-Nharu, do Tupi-Guarani, Pai Feroz. Então, aí está explicado. Nome do rio que atravessa a cidade é conhecido desde muito pelos índios. Em 72, Posa e eu fomos transferidos de Natal para o Esquadrão de Busca e Salvamento Histórico, segundo 10º Grupo de Aviação, então sediado em Florianópolis. Meus laços com Tubarão se intensificam. Vim à cidade com certa frequência visitar o seu Júlio e jogar xadrez com eles. E eu acho que eu ganhava todas. Eu era muito mal educado, desculpa. Em 2007, já na reserva da FAB, os vínculos se estreitam ainda mais quando ingressei na Universidade do Sul de Santa Catarina, nossa inesquecível Unisul, aos 60 anos de idade. Deve ter sido destino a construir esses laços improváveis e que culminam com a oportunidade de estar dirigindo essas palavras aos senhores neste momento. Vejam, não se trata de um forasteiro de passagem, não. Vem de longa data o meu relacionamento com essa cidade. Em 74, naquele fatídico fim de semana, o Posa resolveu vir para Tubarão e eu estava de serviço de alerta SAR no sábado. O esquadrão mantinha uma tripulação de alerta SAR os 365 dias do ano H24, uma aqui e outra em Manaus. Chovia muito em toda a região há muitos dias. Mal assumi o serviço às 8 horas e veio a ordem para nos deslocar para Tubarão para atender uma enchente na região. Bom recordar que a FAB começara a implantar helicópteros modernos no final da década de 60, e nós estamos falando de 74. A doutrina de emprego estava ainda em seus primórdios em 74. Devo confessar que não tínhamos experiência em missões de defesa civil, cujo termo era desconhecido então. Nem tampouco o Brasil tinha qualquer experiência, estrutura administrativa, legislação, nenhum órgão público dedicado, doutrina de integração de meio, gestões de crise, nada. Tubarão, então, também não tinha nada. A missão deduzida deveria vir para cá, fazer um levantamento da situação e emitir um relatório sobre o que nós deveríamos fazer para apoiar a comunidade toda e a região. Num grande esforço, voando em condições precárias de visibilidade e teto, pousamos no que consideramos, naquele momento, o melhor local, o pátio da igreja. Então, ninguém nos recebeu. Nenhum informe da situação foi dado, nenhum exame de situação, nada. Fomos, então, nos reunir com o Major Varela, comandante da 3ª Companhia, atual 14ª, para tomar pé da situação. Era uma enchente, sem dúvida. Havia pessoas ilhadas, mas, em princípio, não correndo risco de vida, mas era uma situação que preocupava já era preocupante. E aí a extensão era muito grande da área. Fizemos voo de reconhecimento até o limite da autonomia, prontos para resgatar quem precisasse, com a precaução de deixar combustível suficiente para retornar à base aérea, local mais próximo de reabastecimento. E decidimos solicitar mais um helicóptero e um caminhão com combustível, já que era inviável reabastecer em Florianópolis e cumprir missões de apoio, retirada de vítimas, distribuição de alimentos, o que vimos poderia ser necessário. A região, como eu disse, era muito vasta e não havia ainda uma coordenação adequada.
O outro helicóptero chegou à tardinha, assim como combustível. Achamos que não dava, com as luminárias altas que ladeavam a praça, pousar 2 helicópteros simultaneamente no pátio da igreja. O que eu tripulava, colocamos no campo de futebol da terceira, assim como o caminhão de combustível. Desconhecendo o que ocorria rio acima, fomos lanchar na casa do seu Júlio. Voltamos umas 19 horas, com as águas subindo. Seu Júlio nos deixou antes da ponte, porque tinha muita gente em volta da ponte, estava tudo escuro já, e o pessoal estava em sérias dúvidas se aquela ponte ia resistir ou não. Tinha sérias dúvidas ali, né? O seu Júlio voltou para casa, mas não chegou de carro lá mais. Conseguiu voltar a pé e perdeu o carro na enchente. Tão rápido a água começou a subir, não é isso? Fomos para o hotel dormir. 22 horas, o sargento Watanabe, mecânico, me acorda dizendo para olhar para a rua. E eu lá no não sei que andar ali do Oscar Hotel, é isso? É. E eu pensando assim, eu ser acordado 11 horas da noite, olhar para a rua, para quê? Né? Aí, quando eu olhei para a rua, a água já tinha inundado o hall do hotel e nosso helicóptero estava lá na beira do rio. Eu me dei conta que poderíamos perdê-lo. Acordei a outra tripulação, fizemos uma breve reunião e resolvemos partir para o pátio da igreja para ver o que nós poderíamos fazer, né? Enfrentando a enchente, e nós saímos numa condição... Tinha um sargento do Paraçá conosco, o Rosendo, que tinha muita experiência nesse tipo de situação, e ele pediu que nós todos fizéssemos isso aqui e fôssemos assim, né? E foi a salvação, porque o Grancoff, o outro piloto, ele caiu num bueiro, e se nós não tivéssemos assim, ele teria ido embora. O Grancoff é aqui de Jaraguá do Sul, um alemão. Bom, enfrentando a enchente, fomos lá para o pátio da igreja, as duas tripulações pensaram uma maneira de resgatar o helicóptero. Voando não dava. As condições meteorológicas eram extremamente precárias, muito difíceis, e eu era o mais antigo, as decisões cabiam a mim tomar, e eu decidi que eu não ia arriscar mais um helicóptero e as duas tripulações. Então, não dava. Pois é. Pedimos a todos os carros que acendessem as luzes, porque a gente ia ver o que nós íamos fazer. Tinha um caminhão Mercedes estacionado na esquina, que eu até mostrei lá exatamente onde ele estava. Fomos para lá, eu e a minha tripulação, o tenente Gonçalves, o outro piloto, subiu na boleia, bateu no vidro, o motorista baixou o vidro, ele nem deu boa noite e disse assim: o senhor vai nos levar lá no quartel do Exército. Aí o motorista falou: hã? Vai. O diálogo foi só esse. E ele foi. Né? Mas o caminhão tombou na enchente e nós não chegamos lá. Aí nós voltamos para o pátio da igreja. Isso aí já eram as 2 da manhã e eu decidi o seguinte: não adianta nós ficarmos aqui, porque amanhã vai ser um dia muito difícil. Vamos voltar para o hotel, dormir o que tiver para dormir, na madrugada a gente decola. Rezando para que a enchente não destruísse a aeronave que estava lá no quartel, né? Decolamos já lusco-fusco, mais lusco do que fusco, e fomos para o quartel. Chegando lá, o helicóptero, o apelido desse helicóptero é Sapão. Olha que curioso. O Sapão estava lá no meio da enchente, né? No meio da enchente mesmo, com água ali pela altura do piso, né? Aí a gente olhou para aquilo ali, saltamos na enchente, tiramos os entulhos que estavam no esqui do helicóptero, ligamos a bateria não tinha sido inundada, a turbina era em cima,
e demos partida. E a máquina pegou. Só que ela tinha um painel de alerta de emergências, aquele painel estava todo aceso, luz de fogo, baixo nível de combustível, tudo que tinha direito, né? Porque a cablagem que passava no porão, ela estava em curto. E, mesmo assim, né, a gente decolou, fomos para o pátio da igreja, tiramos tudo de dentro do helicóptero, fechamos a porta do lado esquerdo, o guincho ficava do lado direito, e aí os 2 helicópteros nós passamos a decolar. O cabo do guincho tinha uma alça, a gente descia, ouvia quem estava mais em risco, que, aliás, era quase todo mundo, né? Era uma coisa difícil. Descíamos o guincho com aquela alça, quem pegasse, a gente quase que era uma pescaria horrível, né? E a gente ia trazendo, jogando para dentro do helicóptero, até o limite da potência, e no limite da potência a gente deixava no pátio da igreja, e assim nós fizemos o dia todo, né? Mas nessa altura do campeonato, a gente não tinha tomado café da manhã, não tinha comido nada, não tinha almoço, não tinha nada, o nosso macacão de voo tinha ido para o espaço, as botas também estavam em ficção de miséria, mas estavam todos nós flagelados, e nós estávamos em melhor situação do que quem estava morrendo lá na enchente, né? E tinha lá umas luminárias lá no pátio, nós pedimos para derrubar, foi derrubado, e aí nós conseguimos operar com uma certa segurança ali do pátio, aquele domingo ali, até o que deu, né? Então, a gente decolava, chegava em tudo perto ali, né? Tudo pertinho, não precisava ir muito longe, não. Descia o guincho. Aí eu, por exemplo, me lembro que na casa em frente, da onde eu estava fazendo pairado para resgatar a gente, alguém tirou uma telha, saiu um lenço branco balançando assim, e você olha e só não tem, se não está no telhado, não tem como resgatar, né? E de repente a casa vai embora e nem se sabe quem tudo estava lá, tá certo? E isso aí, até hoje, me deixa muito triste, né? Você olhar ali para o para-brisa ali do inferior ali, ver, é muito triste. E lá pelas 15, 16 horas, o combustível que tinha no caminhão acabou, e nós, então, tivemos que parar, né? Parar a operação, não tinha mais o que fazer. O combustível remanescente dava para voltar para Florianópolis, mas nós, em momento algum, nós cogitamos de abandonar a cidade. Naquela altura, a única comunicação que a cidade tinha com o mundo era através dos rádios dos nossos helicópteros, não tinha outra mais, né? E nós, ao longo do dia, fomos relatando essa situação para o nosso esquadrão lá em Florianópolis, a situação do combustível que estava acabando, e então foi acionado um C-47, um Douglas DC-3 de Canoas, para tentar trazer combustível na madrugada da segunda-feira para Imbituba. Só que Imbituba era uma pista de grama e não tem apoio, aproximação nenhuma, né? O capitão Chaves Filho, em memória, decola noturno ainda de Canoas, navega por instrumentos ao nascer do dia, estima estar na vertical de Imbituba, abre 90 graus para dentro d'água, desce esperando encontrar visual antes de bater na água, sai da nuvem a baixa altura, faz 180 graus e retorna, conseguindo pousar na pista de grama inundada, trazendo combustível. O C-47 era uma aeronave valente, os pilotos foram de uma coragem extraordinária. Extraordinária. Porque a proa, a costa cheia de morros, sem visibilidade. Bom, estava inaugurado a ponte aérea, que daria o suporte à operação, e o centro de coordenação das operações foi estabelecido em uma pousada.
Vieram mais helicópteros para SAR, tropas do Exército, da Polícia, bombeiro, comida, remédio, roupa, muita ajuda. Na segunda-feira, continuamos salvando vidas, evacuando doentes para Imbituba, transportando no regresso o que fosse mais urgente. Parafraseando Euclides da Cunha, em Os Sertões, na terça-feira, a situação se normalizara naquela anormalidade. Ou seja, as águas baixaram, os resgates se tornaram esporádicos, salvar vidas em emergência não era mais a prioridade, mas a destruição tinha sido imensa. As vias não estavam transitáveis, as pessoas, muitos queriam ou precisavam ser retiradas, suprir as comunidades e as casas com água, comida, remédios, risco de epidemia, de distribuir equipes de vacinação. Então, foi uma gigantesca operação. Nós atendemos 86 localidades na região. Assim seguiu a semana. Fui substituído na sexta-feira, estava muito cansado. Cheguei na base aérea de Florianópolis, todo estropiado. A aparência era muito mais de um flagelado do que de um piloto SAR. Fui para casa e, acredito, dormi por 24 horas. Assim encerra o capítulo da tragédia. Morreram muitos, não pudemos salvá-los. Era humanamente impossível salvá-los. Sinto muito. Fica o consolo das vidas que salvamos, dos que socorremos em suas necessidades. Eu disse que era uma tripla missão, então eu queria falar de reconhecimentos e homenagens. Numa tragédia tão avassaladora como foi a que ocorreu em março de 74, não há dúvidas que foram incontáveis as mulheres e os homens que lutaram além do cumprimento do dever para salvar vidas, mitigar sofrimentos, reduzir danos. Teve umas senhoras que nos levaram a sopa no domingo e aquela sopa estava muito boa, gente, estava muito boa mesmo, certo? Muitos agiram de per si, outros integravam instituições. Ninguém buscou os holofotes da fama, nem buscará. Tragédias nos tornam humildes. Entretanto, as instituições, deixaram marcas que merecem ser lembradas. Vou me ater a duas, as quais atuaram de forma decisiva naqueles dias sombrios, no meu entender. A minha Força Aérea Brasileira e o Exército Brasileiro. O escritor Dilson Antônio Piovesan, já citado, classe de 55, era recruta com 3 meses de exército naquele 24 de março de 74. Quantos anos você tinha, Dilson? 19 anos. E 3 meses de treinamento. Em sua obra, A Coragem que Salvou Vidas, ele nos dá um testemunho de como foi a atuação dele e de seus jovens companheiros de farda no enfrentamento da catástrofe. Incrível que jovens de 18, 19 anos, imbuídos do senso de cumprimento do dever, foram capazes de fazer. Pessoas aqui da região, aqui da cidade. Foram muito além do cumprimento do dever, arriscando suas vidas para que outros pudessem viver. Confesso que fiquei emocionado lendo os testemunhos relatados no livro. Toda a companhia se empenhou em salvar vidas. O Major Varela, comandante da companhia, é resgatado do telhado do quartel e assume a coordenação possível dos meios. Não por acaso, a unidade é agraciada com uma das mais altas condecorações do Exército, a Ordem do Mérito Militar. É isso mesmo, Damasceno? O Exército desloca mais tropas e meios para auxiliar na recuperação da cidade e região. Merece a gratidão da comunidade pelo que eles realizaram. A minha Força Aérea, onde servi por quase 42 anos, não poupou meios nem pessoal. Atuou de imediato. Dentre as características do poder aéreo, a pronta resposta e a flexibilidade são 2 delas, e foram testadas naquela missão. Deslocou 2 helicópteros no dia que foi acionada a missão
e todos os meios aéreos e militares necessários para fazer face à enormidade da calamidade pública que se instalou. Foi a maior operação do gênero até então. Foram voadas centenas de horas de helicópteros e de outras aeronaves. Dezenas de militares foram envolvidos, incluindo tropas especiais como o Paraçá, resgatados centenas de pessoas em um único dia, o que talvez seja um recorde mundial não registrado. Evacuados milhares, dezenas de toneladas de comida, remédios, doações foram transportados para toda a região, de Criciúma a Quase Laguna, toda a bacia do Rio Tubarão, 86 comunidades como Orleans, São Martinho, São Lugero, foram atendidas durante a operação. Muitas lições foram extraídas. O embrião da Defesa Civil nasceu dessa operação. Nas enchentes de 83, eu comandava o 5º e 8º Grupo de Aviação, sediado em Santa Maria. Recebi ordens diretas do gabinete do ministro da Aeronáutica para deslocar 7 HUH para Santa Catarina. Comandou a operação o tenente-coronel Bambini e a coordenação estava com o comandante da base aérea de Florianópolis. Como vemos, a cadeia de comando estava já estruturada, ao contrário de Tubarão 9 anos antes, onde eu era o mais antigo e piloto ao mesmo tempo. Hoje, a Defesa Civil de Santa Catarina é um exemplo para o Brasil, de verdade, gente. É incrível que esse Estado estruturou em termos de defesa civil. A celebração do renascimento e do progresso. Como sabem, muito melhor do que eu, a história de Tubarão começa lá por volta de 1721, outros dizem que foi mais tarde, não é? Mas a obra do historiador e desembargador Dr. Raulino Jacó Brenning, filho de São Ludgero, História Remota de Santa Catarina, retrata um estado que, até o fim do século XIX, estava esquecido, abandonado, subdesenvolvido, sem recursos minerais relevantes para a coroa ou a república, e nem café, porque aqui também não era propício plantar café, e nem tampouco cana-de-açúcar. Então, o Estado, em termos de economia, era bastante prejudicado, então, não é isso? A região de Laguna não fugiu a essa triste história. Neste contexto, inicia-se o povoamento de Tubarão, 1721, 1773 ou 74. Bom, se for 74, em 1974, 200 anos depois. O século XX nasce com Tubarão tendo este nome e elevado à categoria de vila, desmembrado de Laguna, Santa Catarina tinha então 320 mil habitantes. Entretanto, em 74, 200 anos depois, Tubarão era uma cidade com economia pujante, muitas indústrias de cerâmica, polo da região, 70 mil habitantes. Essa trajetória de desenvolvimento foi tragicamente interrompida pelas enchentes de 74, como os senhores bem sabem, que destruiu muitas indústrias, desalojou 60 mil de seus habitantes, oficialmente 199 mortos, mas não se fala dos desaparecidos. E o que me chamou muita atenção à época foi que, quando eu voava, eu via muitas alicerces, mas não via as casas, né? O que aconteceu com as pessoas que estavam ali, né? Por que nós nunca falamos de eventuais desaparecidos? Vendo o que eu vi da destruição em 74, não dava para imaginar no que se tornaria essa cidade 50 anos depois. O povo desta terra pode celebrar com muito orgulho o renascimento e a reconstrução, e tornou essa região uma região muito próspera. Tubarão, 16º PIB entre a cidade de Santa Catarina, um orçamento do município acima de 250 milhões, indústrias
serviços. Cidade azul, aprazível, rua e avenidas urbanizadas, como eu testemunhei hoje, nem sinal da cicatriz de 50 anos atrás. Fez brotar uma universidade, a Unisul, na qual tem a honra de integrar seu corpo docente, uma das pioneiras no ensino à distância no Brasil, não sei se os senhores sabem. Projetou o nome de Tubarão por todo o território nacional. Só nas Forças Armadas, a Unisul chegou a ter quase 3.000 alunos, com polos em locais tão distantes como São Gabriel da Cachoeira, lá nas margens do Rio Negro, na cabeça do cachorro. Então, Tubarão, a Unisul projetou Tubarão no país inteiro, tá certo? Ao agradecer a honra de estar nessa tribuna, nesse dia em que relembramos 74, quero expressar minha profunda admiração pela brava gente dessa terra e dizer que nenhum obstáculo vai impedir o progresso de Tubarão, pelo que eu vi hoje. Nenhum. Todos os senhores estão de parabéns, e eu estou muito orgulhoso do que os senhores realizaram aqui. Muito. Gostaria, antes de encerrar, ousar trazer uma ideia para o debate. Construir em alguma praça da cidade um memorial, onde a comunidade possa honrar seus mortos, homenagear todos aqueles que contribuíram para mitigar o sofrimento causado pela tragédia, seja em instituições ou pessoas, e celebrar o desenvolvimento dessa terra. E podemos, eu já conversei com o comandante da Força Aérea, a possibilidade da gente, eventualmente, se ainda estiver helicópteros disponíveis, a gente doar um aqui para o município, tá certo? Então, eu lanço essa ideia e eu encerro agradecendo a todos e orando pela alma daqueles que se foram e para o consolo das famílias que perderam seus entes queridos. Presidente, muito obrigado e desculpe que eu passei do tempo. Muito obrigado. Nós temos aqui bons a agradecer.